A Ferrari finalmente descobriu o que está segurando o SF25 de brigar por vitórias de verdade na Fórmula 1. E não é só sobre potência ou aerodinâmica. É sobre algo muito mais complexo e que pode explicar por que Lewis Hamilton ainda não conseguiu nem subir no pódio pela primeira vez com a escuderia italiana. Será que a Ferrari conseguiu identificar a raiz do problema que tem impedido a equipe de alcançar seu verdadeiro potencial esta temporada? Vamos começar pelo que aconteceu na Áustria, porque ali a Ferrari deu um passo importante, mas que também revelou exatamente onde está o calcanhar de Aquiles do carro. A equipe italiana chegou em Spielberg com um pacote de atualizações focado no assoalho e no difusor, e os resultados foram imediatos. Charles Leclerc e Carlos Sainz fizeram um 13-4 que representou o melhor fim de semana da Ferrari na temporada até agora. Mas aqui está o detalhe que muita gente não percebeu. Mesmo com essa evolução, Leclerc cruzou a linha de chegada 20 segundos atrás da dupla da McLaren, liderada por Lando Norris. 20 segundos. Isso não é pouca coisa na Fórmula 1 atual, onde os décimos fazem a diferença. E sabe o que isso significa? Que mesmo com as melhorias, a Ferrari ainda está longe de onde precisa estar. Porque 20 segundos em uma corrida de Fórmula 1 não é só uma diferença de performance. É um abismo técnico que precisa ser atacado de forma cirúrgica. É como se a Ferrari estivesse correndo em uma categoria diferente, mesmo quando tudo dá certo. Agora, aqui é onde a história fica interessante. Lewis Hamilton, que chegou à Ferrari com todas as expectativas do mundo, ainda não conseguiu nem sequer subir no pódio pela sua nova equipe. E o heptacampeão mundial tem sido bem direto sobre o que está faltando. Ele quer mais consistência no balanceamento do carro. Não é à toa que Jerome D'Ambrosio, vice-chefe da equipe, admitiu publicamente que este é exatamente o ponto que precisa ser atacado nas próximas atualizações. Mas vamos pensar no que isso realmente significa para um piloto do calibre de Hamilton. Estamos falando de alguém que ganhou 7 títulos mundiais, que dominou a Mercedes por anos e que conhece cada detalhe do que um carro vencedor precisa ter. Se ele está reclamando de falta de consistência no balanceamento, é porque o problema é muito mais sério do que parece na superfície. O que D'Ambrosio revelou nos bastidores é revelador sobre como a Ferrari está trabalhando internamente. Ele explicou que existe toda uma cadeia de validação que vai desde a dinâmica de fluidos computacional, passa pelo túnel de vento e só então chega à pista. E essa correlação entre o que eles veem nos simuladores e o que realmente acontece na pista tem sido o grande desafio da equipe. Na Áustria, pela primeira vez em muito tempo, o que eles esperavam ver nos dados se confirmou na realidade da corrida. Isso é um bom sinal, mas também mostra o quanto a Ferrari estava perdida antes. Pense nisso. Uma equipe com o orçamento e a tradição da Ferrari estava basicamente atirando no escuro quando se tratava de correlacionar dados de simulação com performance real. É como se eles estivessem desenvolvendo um carro às cegas, sem ter certeza se as mudanças que faziam no computador realmente funcionariam na pista. Isso explica muito sobre por que a Ferrari tem sido tão inconsistente nos últimos anos. Mas vamos ao que realmente importa. Por que o balanceamento do carro é tão crucial? D'Ambrosio foi claro ao explicar que não se trata apenas de preferência dos pilotos ou estilo de pilotagem. Existe um ponto objetivo de balanceamento que pode liberar performance real para a equipe. E essa é a chave para entender por que Hamilton, mesmo com toda sua experiência e habilidade, ainda não conseguiu extrair o máximo do SF25. A questão é que o balanceamento não é só sobre fazer o carro mais rápido em uma volta. É sobre criar um carro que seja previsível, que responda da mesma forma em diferentes condições de pista, temperatura e combustível. É sobre dar confiança ao piloto para que ele possa atacar quando precisa e se defender quando necessário. Sem esse balanceamento, mesmo um piloto como Hamilton fica limitado. A situação fica ainda mais complexa
quando consideramos que a Ferrari não está desenvolvendo o carro pensando em um piloto específico. Eles estão buscando aquele ponto ideal que vai beneficiar tanto Hamilton quanto Leclerc, mas que também pode ser o mais difícil de encontrar. É como tentar achar o meio-termo perfeito entre dois estilos de pilotagem completamente diferentes. E aqui está um ponto que muita gente não considera. Hamilton e Leclerc têm estilos de pilotagem bem distintos. Hamilton é mais suave, mais calculista, enquanto Leclerc é mais agressivo e intuitivo. Encontrar um balanceamento que funcione para os dois é um desafio técnico gigantesco. É como tentar fazer um terno que sirva perfeitamente em duas pessoas com físicos completamente diferentes. E não para por aí. Os próximos pacotes de atualizações da Ferrari vão ser cruciais para definir se a equipe consegue realmente brigar por vitórias ainda nesta temporada. Porque uma coisa é certa: a McLaren não está esperando. A Red Bull continua forte mesmo com todos os problemas internos. E a Mercedes também está evoluindo. Se a Ferrari não conseguir resolver essa questão do balanceamento rapidamente, pode ver a temporada escapar pelas mãos mais uma vez. O cronograma da Fórmula 1 é implacável. Cada corrida que passa sem progressos significativos é uma oportunidade perdida. E com apenas algumas etapas restantes na temporada, a janela de oportunidade está se fechando rapidamente. A Ferrari precisa acertar nas próximas atualizações, porque não há mais tempo para tentativa e erro. O que torna essa situação ainda mais intrigante é que a Ferrari finalmente tem os dados e a direção certa para trabalhar. Eles sabem onde está o problema, sabem como atacá-lo e têm dois pilotos de altíssimo nível para extrair o máximo do carro quando ele estiver no ponto ideal. A questão é: será que eles conseguem implementar essas correções rápido o suficiente para fazer a diferença ainda nesta temporada? A pressão sobre a equipe italiana é enorme, especialmente considerando que Hamilton chegou com a expectativa de brigar por títulos imediatamente. Cada corrida que passa sem uma vitória da Ferrari é uma oportunidade perdida, e o tempo está correndo. As próximas atualizações não são apenas sobre melhorar a performance, são sobre validar se a Ferrari realmente consegue transformar conhecimento em resultados na pista. E tem outro fator que não pode ser ignorado: a pressão psicológica. Hamilton não está acostumado a ficar tanto tempo sem subir no pódio. Leclerc está vendo sua janela de oportunidade se fechar rapidamente. A torcida da Ferrari está impaciente. Toda essa pressão pode tanto motivar a equipe a dar o melhor de si, quanto criar um ambiente tóxico que prejudica o desenvolvimento. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda nessa história toda. A Ferrari não é apenas uma equipe de Fórmula 1, é uma marca global, um símbolo de excelência italiana que transcende o automobilismo. Cada fim de semana sem resultados não afeta apenas os pontos no campeonato, mas também a imagem da marca que movimenta bilhões de euros anualmente. E essa pressão comercial adiciona uma camada extra de complexidade às decisões técnicas. O interessante é que, historicamente, a Ferrari sempre teve essa dificuldade de equilibrar as demandas técnicas com as expectativas emocionais. É uma equipe que vive entre a paixão italiana e a precisão suíça necessária para vencer na Fórmula 1 moderna. E talvez seja exatamente isso que está criando essa dificuldade com o balanceamento do carro. Então, o que você acha? A Ferrari finalmente está no caminho certo para resolver os problemas do SF25? Ou essa história de balanceamento é só mais uma desculpa para explicar por que a equipe ainda não consegue brigar de igual para igual com McLaren e Red Bull? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa discussão está longe de acabar. E já que estamos falando de Ferrari e atualizações, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto como as mudanças internas na equipe italiana podem estar afetando diretamente a performance do carro em pista.